Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu converso com um dos pré-candidatos ao governo do Estado. Ele foi promotor de justiça por quase 34 anos. Tentou ser prefeito de Blumenau nas últimas eleições, sendo o terceiro mais votado. Agora busca se tornar governador do Estado pelo Partido Novo. Eu estou falando de Odair Tramontim. Tramontim, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Um Contra Um. Muito obrigado, é um enorme prazer ter essa oportunidade de conversar contigo, de me apresentar, de conversar sobre assuntos, sobretudo que envolvam essa nova trajetória, esse novo grande desafio. Estou à tua disposição para fazer uma conversa aberta, franca, como é o meu jeito de ser. E a dinâmica do programa Um Contra Um é simples. Neste primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte o assunto é a política regional e para encerrar abordaremos algumas questões pessoais do pré-candidato e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas com sim ou não. Tramontim, para que o eleitor do Alto Vale possa lhe conhecer melhor, eu começo falando sobre ideologia política. Normalmente, os filiados do Partido Novo são liberais, mas há aqueles que se identificam ainda com o conservadorismo e também outros com uma linha mais progressista. E o senhor, como o senhor se define em termos de ideologia política? Eu sou liberal, que aliás é condição, é essência do Partido Novo, que se eu não fosse, seguramente estaria em outro partido ou não entraria para a política. Porque entendo que o mundo onde se adotou o liberalismo, os países são prósperos, os valores de liberdade econômica e de liberdade individual demonstram que as nações são mais desenvolvidas, as pessoas com uma realização pessoal mais consistente. Do ponto de vista pessoal, eu sou conservador, né? Até talvez decorrência da minha profissão, da minha idade, eu defendo os valores tradicionais de família, de religião, de postura, enfim, eu sou um homem comum que não sou progressista. Embora eu seja uma pessoa extremamente atualizada, eu sou um professor universitário, eu não parei no tempo, eu sou oriundo de uma família de agricultores, de pais o meu pai viveu quase 100 anos, então eu tenho essa influência das raízes familiares, mas me atualizei, sou uma pessoa que já viajou bastante pelo mundo, conheço os sistemas de governo, já viajei para países comunistas, sou formado numa universidade federal e consegui sair da universidade federal sem ser comunista, né, ser um liberal, um capitalista. Então, eu sou uma pessoa absolutamente normal e penso que eu me identifico muito com o catarinense que tem esse perfil em linhas gerais. Olha, tanto o pré-candidato a deputado estadual Marcos Zanella quanto o deputado federal Gilson Marques, ambos do Partido Novo, quando estiveram aqui nessa bancada, afirmaram que imposto é roubo. Eu presumo que o senhor concorde com eles, já que é um ponto de vista comum aos filiados do partido. Sendo assim, eu entendo que caso seja eleito governador do estado, o senhor pretende acabar com os impostos ou diminuí-los de maneira massiva. Afinal, se o senhor diz que imposto é roubo, mas quando tem a oportunidade de acabar com os impostos o senhor não faz, então o senhor estaria mesmo confessando que estaria roubando, entre aspas, da população. O senhor não concorda? Eu não disse que imposto é roubo. O senhor concorda com essa afirmação? Não, eu não concordo com essa afirmação. Eu entendo o que eles querem dizer, né? O imposto é roubo quando você cobra o imposto e não dá contrapartida. Isso é roubo. O imposto que vai para o fundão eleitoral, por exemplo, para político financiar a campanha, isso é roubo, né? Agora, eu não sou um daqueles que nega a existência do Estado. Perfeito. E se o Estado
precisa existir, ele precisa ter a sua sustentação nos impostos. Ele precisa arrecadar. Ele precisa arrecadar. O que eu defendo é que a gente tenha impostos civilizados. E por que eu não sou desses que falam abertamente que imposto é roubo? Porque eu não conheço nenhum país do mundo que não tenha imposto. Né? Eu não conheço nenhuma sociedade que funcione, a não ser sociedades tribais, eventualmente, mas lá tem um pajé, tem um chefe lá que tem algum tipo de contribuição das outras pessoas para que aquela organização sustente. Então, o que eu defendo abertamente, até porque eu faço parte da administração pública, eu sou um funcionário público, eu vivo de impostos, né? Porque eu defendo que os impostos sejam adequadamente empregados naquela destinação. No Brasil hoje, por exemplo, nós temos uma carga tributária dinamarquesa, mas entregamos serviços da Nigéria, da Zâmbia, da Etiópia. Então, é preciso que se equacione isso de uma forma adequada, que os impostos tenham limites, que os impostos sejam os menores possíveis, porque eles interferem na atividade econômica, na qualidade de vida, no progresso das próprias nações. Agora, dizer que, por si só, de forma de definição, é roubo, eu divirjo dessa postura. Mas, repito mais uma vez, defendo que os impostos sejam destinados em benefício da sociedade que faz a geração da riqueza. O que é preciso que as pessoas entendam, e se confunde muito isso, de que o imposto sirva para financiar aquilo que não corresponda à prestação de serviço. Então, a equação paga-se imposto, mas se presta serviço. E o que nós precisamos do Brasil acertar isso é que os serviços sejam de qualidade. Na Dinamarca, na Finlândia, onde tem uma alta carga tributária, até os filhos da família real frequentam a escola pública. No Brasil, não. Nós pagamos uma carga tributária elevada, mas colocamos os filhos na escola privada. Nós pagamos uma carga tributária elevada para ter saúde e contratamos plano de saúde. Uma carga elevada de tributos para a segurança pública, mas a gente paga a segurança pública, e a mesma coisa na infraestrutura. Então o Estado existe para a saúde, para a educação, para a segurança e para a infraestrutura, e as pessoas fogem do Estado quando pode. Então é preciso que esses impostos sejam destinados para que se tenha serviços de qualidade, e aí a equação fecha. Tá respondido. Olha, muitos eleitores do seu partido, inclusive o deputado federal Gilson Marques, se arrependem de ter votado em João Amoedo para presidente da República. O Gilson, inclusive, disse isso aqui na bancada. Isso por conta de alguns posicionamentos recentes do próprio Amoedo que vão contra o pensamento liberal, como, por exemplo, ser adepto à obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e até mesmo adepto à obrigatoriedade do passaporte vacinal. Amoedo ainda concordou com a prisão do deputado Daniel Silveira, o que em tese seria uma contradição por parte de alguém que defende a plena liberdade de expressão. Ele também foi às ruas em setembro do ano passado, junto com movimentos como o MBL, por exemplo, pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro, enfim. Dito isso, eu lhe faço duas perguntas em uma. O senhor concorda com essa postura do Amoedo, ou também é mais um a se decepcionar com o ex-líder do Novo? E ainda, qual a garantia que o eleitor simpatizante do Partido Novo pode ter de que Luiz Felipe Dávila não os decepcionará como fez Amoedo? Primeiro, eu concordo com a posição do Gilson Marques, né, que é o nosso deputado federal, que nos honra muito, que nos representa adequadamente. O João Amoedo, de fato, é uma pessoa importante no Partido Novo porque foi o fundador do partido. Foi um dos fundadores, foi uma das pessoas que viabilizou o partido, e não se sabe o porquê, isso é da condição humana, simplesmente ele nos surpreendeu com uma mudança de posicionamento, né? O Partido Novo, que tem dentre os seus princípios a liberdade, tanto liberdade individual como liberdade econômica, como um dos eixos de sua atuação, não pode concordar com essas posturas que ele apresenta. Então, hoje eu considero o Amoedo uma pessoa importante no passado,
não no presente e não no futuro. Ele é apenas um filiado do Partido Novo e as divergências são comuns nas relações pessoais, relações familiares e, sobretudo, nas relações políticas, né? Em relação ao Felipe Dávila, eu falo mais uma vez o que eu falo sempre: as pessoas podem mudar, podem surpreender, mas eu conheço ele relativamente bem e é uma pessoa que tem uma trajetória, tem uma formação, tem uma base intelectual e cultural muito, muito densa, muito firme. E eu vou votar no Luiz Felipe Dávila porque ele defende os mesmos valores, os mesmos princípios que eu defendo. Agora, a gente ficar fazendo futurologia, como vai ser, eu acho que é uma coisa muito arriscada e eu não entro essas toadas assim de ficar prevendo aquilo que é imprevisível. Eu tenho nele uma liderança importante, uma pessoa, como disse, que defende e se posiciona com as mesmas ideias que eu tenho. Eu posso garantir sobre o meu comportamento futuro. Esse eu posso garantir para as pessoas que estão nos assistindo, né? De que eu tenho uma trajetória, eu tenho uma identidade cultural, eu tenho uma identidade de valores, de princípio e que não mudaria a linha. Exatamente. Eu garanto aquilo que me diz respeito, né? Confio nos predicados do Partido Novo, reconheço que as pessoas às vezes dão alguma guinada para cá e para lá, mas para mim o eixo ele sempre é fundamental. Tanto que eu fui depois, apesar de ter perdido a eleição em Blumenau, mas me faltou apenas 1,2% para ir para o segundo turno, né? E muitos partidos me convidaram depois, até por considerar talvez a minha viabilidade eleitoral, a minha capacidade de comunicação, e eu não aceitei. Por quê? Porque eu entrei na política porque vi no Partido Novo uma coincidência das ideias que eu defendo e que coincide com as ideias que eu percebo no cidadão comum. Então é essa coincidência que me fez entrar para a política. A partir do momento que eu perceber, se um dia eu perceber que essas ideias não representem mais essa estrutura ideológica que me fizeram me encantar pelo Partido Novo, falar sobre o Partido Novo, defender o Partido Novo e me inserir no contexto do Partido Novo, eu saio da política. Eu não venho para a política para me realizar do ponto de vista financeiro, porque eu não preciso da política para viver. Eu não venho para a política por vaidade, porque eu não tenho vaidades que me fariam fazendo uma caminhada tão difícil como essa, porque ela não seria compensadora. Então eu entrei para a política porque eu não concordo com a política que nós temos. Eu tenho filhos adolescentes e quero contribuir para que a gente entregue para eles um Brasil melhor do que eu recebi. Ainda falando sobre o partido, não é novidade para ninguém que há um certo racha no Partido Novo, e isso é possível de ser observado inclusive nas redes sociais. De um lado estão aqueles que simpatizam com o governo Bolsonaro e do outro aqueles que não gostam do presidente da República. O eleitor do Alto Vale, o nosso telespectador, ele quer saber, sem demagogia, de que lado o senhor está? Eu estou do lado do Luiz Felipe Dávila, que é o nosso pré-candidato, né? E o que eu posso dizer para as pessoas que querem saber a minha posição, eu acho muito ruim esse 8 ou 80, né? Eu acho muito ruim, inclusive, para o processo político, porque não se fala outra coisa senão Lula e Bolsonaro, né? Eu defendo, e por isso que eu entrei no Partido Novo, porque nós temos valores, temos princípios. E eu tenho ouvido, inclusive, esse dia eu ouvi de um importante líder empresarial, que ele gosta do Partido Novo porque ele diz que o Partido Novo é previsível, né? Então tem pessoas, por exemplo, que dizem que o Partido Novo é bolsonarista, outros dizem que o Partido Novo não é bolsonarista. Não, o Partido Novo, no Congresso Nacional, por exemplo, vota com aquelas pautas que coincidem que o partido defende. Então, por exemplo, se você olhar lá, reforma da Previdência, não é porque foi o Bolsonaro que apresentou, é porque nós sempre defenderemos reforma da Previdência. Então, pode ser o Lula, pode ser o Ciro, pode ser qualquer pessoa, nós vamos defender. Marco do saneamento, privatizações, né? Privatizações, marco ferroviário. Então, uma coisa bem importante que as pessoas que querem identificar para onde vai o Partido Novo, eu quero apresentar um dado bem importante que eu fiz um levantamento junto com as pessoas das posições do Partido Novo no Congresso Nacional. Porque tem gente que fala, o Partido Novo é esquerda, nova esquerda, é direita, é esquerda. Olhem lá
onde está o PT e onde está o Partido Novo nas principais votações. O Partido Novo é o mais antagonista ao PT. Em todas as votações, marco do saneamento, PT contra, Novo a favor. Privatização, PT contra, Novo a favor. Então, o Partido Novo é o mais antagonista ao PT, porque nós discordamos em tudo que o PT diz. Em tudo que o PT diz. Então, se as pessoas quiserem entender para onde o Partido Novo vai, é uma questão pessoal, é partidária, eu não vou aqui adiantar para a verdade. Mas nós somos o partido que tem a maior contraidentidade com o PT. E eu desafio as pessoas que eventualmente... mas isso é só conversa. Vai olhar nas votações dos principais temas aonde estava o PT, onde estava o Partido Novo. E aí tire as próprias conclusões. Perfeito. Num eventual segundo turno, imaginando um cenário entre Lula e Bolsonaro, o senhor declararia algum apoio? Eu não declaro nada, vou esperar o segundo turno. Eu acho que seria deselegante com o nosso partido. Mas eu já adianto, por exemplo, que o Partido Novo... E as pessoas tirem as conclusões. Para ser filiado no Partido Novo, precisa ter ficha limpa. Para ser filiado. Então, no Partido Novo, nunca teria um candidato que já foi preso, por exemplo. Jamais. Um ex-preso não passa nem no quarteirão onde o Partido Novo tem o seu diretório, a sua atuação, o seu funcionamento. Né? Eu sou promotor de justiça, eu combati o crime a minha vida inteira. Eu fui coordenador do GAECO. Então, as pessoas podem deduzir onde estaria o Odair Tramontim num cenário, e eu não sei se vai ser Bolsonaro, se vai ser Ciro, se vai ser quem for. Né? No PT, eu não voto. Jamais votaria no PT por tudo que o PT fez para o Brasil. O PT assaltou o Brasil, o PT roubou o Brasil. O PT está dando um péssimo exemplo na medida em que ele traz um condenado para disputar a presidência do Brasil. Mas eu vou mais longe. O PT apoia ditaduras, nós estamos de liberdade. O PT está sorrindo vendo a Colômbia, o Chile, né, a Venezuela, que estão levando essas pessoas para o precipício e eles se satisfazem com isso. Então eu jamais votaria no PT, porque eu tenho filhos. Eu sou um brasileiro, eu quero liberdade. Então, por isso, já dá para identificar para onde vai o Odair Tramontim. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. Hoje somos De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Partido Novo, Odair Tramontim. Tramontim, pelo que me consta, o senhor é a favor do corte de privilégios do funcionalismo público. Isso tem sido uma tônica, inclusive, do Partido Novo. Pois bem, antes de ser candidato, o senhor atuava como promotor de justiça por quase 34 anos. Ou seja, o senhor foi um agente público dos mais favorecidos com privilégios estatais. Durante esse período na promotoria, o senhor abriu mão de algum privilégio? O que o senhor fez efetivamente para mostrar na prática, com o seu próprio exemplo, que o senhor é contra os privilégios da elite do funcionalismo público? Primeiro que eu ainda sou promotor, estou licenciado. Licenciado, né? Estou licenciado. Eu preciso fazer uma definição de privilégio. Privilégio pessoal é quando eu tenho algo que alguém na mesma condição não tem. Então eu quero deixar bem claro que eu pertenço a uma classe privilegiada. Os promotores, né, os juízes e vários outros segmentos do serviço público, procurador do Estado, enfim, as elites do funcionalismo público. Reconheço. Mas eu não tenho nem
um benefício a mais ou a menos de qualquer outro promotor do Brasil. E o que eu recebo, né, se eu tenho 2 meses de férias por ano, todos os promotores têm. E sabe por que tem isso? Porque tem uma lei dizendo isso. E eu me inseri num partido que foi o partido que foi mais enfático na reforma da Previdência, que está em trâmite do Congresso, para trazer as elites do funcionalismo público. Então, se eu concordasse com isso, eu não estaria no Novo, eu estaria no PT, no PSOL, nesses partidos que defendem esses privilégios. Então, eu não me sinto como sendo alguém que devesse renunciar aos meses de férias, até porque eu nem posso isso. Então, pode ter gente que acha, por exemplo, que você tem 30 dias, que isso é um privilégio porque ele só tem 10, só tem 15. Não, é a regra do jogo. Então, vamos mudar a lei. Então, eu defendo que se mude esse regramento e que se trate as pessoas de forma igual. Mas eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque o que eu recebo está na lei, o Tribunal de Contas passa pelos crivos de aprovação, e aí é preciso mudar esse sistema. E eu estou disposto a isso, e se dependesse de mim, eu apoiaria essas mudanças. Então, me sinto muito tranquilo. Perfeito. Nas conversas que o senhor tem tido com o eleitor aqui do Alto Vale, qual a principal demanda que o senhor identificou para a nossa região e o que o senhor tem em mente, de repente, para atendê-las? A principal demanda, não só do Alto Vale... Aliás, quero primeiro esclarecer uma coisa. Eu corri o estado todo, né, dirigindo meu próprio carro, ficando em hotéis, às vezes de 5ª categoria, porque eu pago meus próprios recursos, para identificar as principais demandas da Santa Catarina. E elas são muito parecidas. O estado de Santa Catarina é bastante homogêneo, é um estado que tem desenvolvimento econômico em todas as regiões. E o Alto Vale não é diferente. As demandas, de todas as demandas, tem na área da saúde, educação, mas a principal é a infraestrutura. É a infraestrutura que está sufocando o desenvolvimento do nosso estado, todas as regiões. O extremo oeste, da onde eu sou oriundo, tem a mesma infraestrutura de 40 anos atrás, quando o oeste era agrário. Hoje é o maior centro de produção de proteína animal do mundo e continua com a mesma 282, com a mesma 280, com a mesma 470. Aqui, o Vale do Itajaí não é diferente. A nossa 470 é uma vergonha. Aí é preciso que as pessoas reflitam sobre isso. O orçamento da 470 desse ano era 80 milhões, mas parece que vai vir em torno de 70 e alguma coisa. E aí nós nos damos o luxo de 4,9 bilhões para o fundão eleitoral. Né? Então, é uma questão de priorização. Então, os nossos políticos, que são os orçamenteiros, que fazem as destinações das verbas orçamentárias, ao invés de colocar dinheiro para 470, colocaram nas suas contas correntes, que virá agora com o fundão eleitoral. Então, a principal demanda é essa. E o que o Partido Novo pensa? O Partido Novo pensa que a gente precisa equacionar as despesas, diminuir o máximo possível as despesas, enxugar o Estado para que sobre recursos para investir em infraestrutura. E se chegarmos à conclusão, e eu já sei essa conclusão, que o Estado não tem dinheiro, né, não tem dinheiro para resolver todos os problemas, nós vamos partir para concessões. E eu tenho ouvido uma coisa que me chamou muita atenção do cidadão comum, que ele prefere pagar um pedágio e saber que ele pode fazer os 90 quilômetros que nos distancia de Blumenau em civilizadas 1h15, 1h20, e não 3 horas como nós demoramos, ele prefere pagar do que se submeter a esse incômodo, a esse risco de vida, porque hoje a 470 é o nosso corredor da morte. E a gente precisa enfrentar isso. Então, eu sou muito, muito tranquilo em dizer que nós colocaremos a infraestrutura como o principal eixo do nosso plano de governo, porque nós queremos nos comprometer, mas comprometer os outros candidatos. Né? Então, é preciso que a gente tenha projetos que execute, porque o atual governo, por exemplo, que está fazendo o show do 1 milhão, o governador Moisés me espanta, todo dia é 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões e tal. E que é muito importante que ele esteja fazendo isso, trazendo dinheiro para os municípios, mas a gente não está vendo nenhuma obra estruturante. A gente precisa de obras estruturantes. Não adianta o município ter uma boa estrutura interna e não ter essa ligação com os outros municípios. Eu, por exemplo,
na segunda-feira, saí de Blumenau e vim a Presidente Getúlio, eu demorei 2h30 para fazer 70 quilômetros. Isso é desumano, isso é uma coisa absurda. Então a gente precisa enfrentar isso, esse gargalo existe, todo mundo reconhece e nós temos que colocar isso como pauta principal desta eleição. Tramontim, muitas pessoas acreditam que o Estado deve sim intervir na economia em prol da população, por exemplo, tabelando preços, coisas nesse sentido. Porém, na visão liberal, o Estado deve deixar o mercado, digamos, em paz, sem interferir em absolutamente nada. Afinal, a própria economia se ajustaria. Eu gostaria que o senhor, que é um liberal, explicasse por que o livre mercado é, no seu entendimento, a melhor solução para o crescimento da economia e, com consequência, para o cidadão. Eu sempre digo que a gente tem que copiar, a gente não precisa reinventar a roda. É só olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Por que as pessoas querem ir para lá e eles não querem vir para cá? Porque tem liberdade. Está demonstrado que é o mercado, que é a livre troca, que forma a concorrência, consequentemente regula preços, né? E torna o ambiente de negócios atrativo e faz com que as pessoas progridam, evoluam e tenham qualidade de vida. Então, se você olhar a renda per capita de um americano e de um brasileiro e de um venezuelano, você vai tirar suas próprias conclusões. Então, o mundo que deu certo é um mundo liberal. Nós temos que reconhecer isso. A Inglaterra, por exemplo, que teve lá uma recaída aí nos anos 80, os anos 80, com o trabalhismo e tal. Quando a Margaret Thatcher assumiu e implementou as políticas liberais, o que aconteceu com a Inglaterra? Então, a gente tem que ter muito claro isso, né? O mundo mostra isso. Eu, como disse, fui formado na Universidade Federal e lá os professores tentavam dizer para a gente que a intervenção do Estado na ordem econômica, a regulação de preços, né, que o Estado tem que tabelar. Você tabela preço, não tem mercadoria. Isso é uma coisa óbvia. Então, eu sou um defensor da liberdade individual e da liberdade econômica, que me parece que a liberdade econômica é uma das mais importantes liberdades, porque é ali que você deixa o cidadão progredir, evoluir, criar. Então, você vê o progresso da ciência. A ciência acontece aonde? Nos mundos liberais, ou em Cuba, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte. As pessoas precisam dar uma pensada. E aí, quando eles ficam falando assim, Cuba não deu certo por causa dos americanos. É uma maior estupidez. Eu fui para Cuba, lá nos anos 90, conhecer Cuba. Eu faço o desafio, vamos pegar a Coreia do Sul e Coreia do Norte. O mesmo povo, a mesma formação, os mesmos valores. Olha onde está uma, onde está a outra. Olha a Alemanha, que é o nosso exemplo, né? A Alemanha oriental e a Alemanha ocidental, que precisaram fazer um muro, mas não era para as pessoas ir para a Alemanha oriental, era para impedir que os orientais viessem, né? Então, aquela velha definição de que o muro existe nos países que não têm liberdade, né? E o muro existe para não sair, não para não entrar. Então, eu sempre digo, por que não tem cubanos nadando, né, pegando o mar do Caribe para voltar para Cuba, e sim ao contrário? Por quê? Porque a liberdade é da essência humana, e eu serei sempre contra qualquer sistema, qualquer regime que atente contra a liberdade de todos os sentidos. Claro, liberdade com responsabilidade, esse é um valor do Partido Novo, mas a liberdade de empreender, a Microsoft, todas as grandes conquistas, elas vieram do mundo liberal, dos mundos liberais. Muitas pessoas podem confundir liberdade com libertinagem, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Liberdade com responsabilidade não é libertinagem. Por isso que eu fui totalmente contra essas intervenções contra a liberdade de expressão, e o que mais me dói é ver jornalistas
defendendo regulação da imprensa. Isso é uma coisa que me arrepia, me assusta, porque o jornalismo, por exemplo, tem na liberdade de expressão o seu insumo, o seu oxigênio, a sua água. E essas pessoas defendendo essas atitudes autoritárias que limitam a liberdade de expressão, elas me causam medo. Antes era espanto, hoje eu tenho medo de gente que pensa assim. Então, liberdade é liberdade e não se negocia. Perfeito. Tramontim, quem foi, na sua opinião, o melhor governador que o nosso estado já teve e um governador que, na sua opinião, não fez um bom governo ou um governo que talvez deixou a desejar? Pois é. Um governo que lhe satisfez, que o senhor admira, que o senhor entende que foi um bom governo? Não, eu acho que nós tivemos governadores que fizeram, como todo governo faz, um governo, uma parte boa, uma parte ruim. Por exemplo, um governador que foi muito ruim foi o Paulo Afonso. Foi um governador muito ruim, mas eu acho que ele está sendo superado pelo Carlos Moisés. O Carlos Moisés foi uma grande decepção, uma pessoa que veio para ser uma novidade, se encastelou no palácio, não estava preparado para o cargo, na medida em que ele não recebeu as autoridades. O prefeito de Blumenau, por exemplo, demorou 8 meses para ser recebido, a terceira maior cidade do estado, para ser recebida pelo governador. Então ele se encastelou no palácio, teve sérios problemas administrativos. É o único governador, do que eu sei, na história de Santa Catarina, que foi afastado. Então é péssimo. Então, eu acho que ele e o Paulo Afonso ali é uma briga muito grande para ser o pior. Lá atrás eu era pequenininho, mas teve o Colombo Salles, por exemplo, que dá nome à ponte, que foi um governo probo que se ouvia na época. Eu era guri, mas já acompanhava essas coisas. O legado que ele deixou na área da infraestrutura, da educação. Então, é muito difícil assim falar sobre essas coisas, mas se fosse nacional, talvez eu pudesse ter uma visão assim um pouquinho melhor, mas mesmo assim teria dificuldade de fazer essas avaliações. Tá certo. Rápido intervalo comercial, voltamos já já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o pré-candidato ao governo do estado, Odair Tramontim. Nesse bloco nós teremos o nosso pinga-fogo, perguntas curtas, respostas em sim ou não. Mas antes disso, Odair, eu gostaria de fazer 2 perguntas com temas bastante polêmicos e lhe darei toda a liberdade para a resposta, como é de costume aqui no programa 1 contra 1. A primeira, qual a sua opinião sobre o aborto? Eu sou contra. Em todas as circunstâncias? Não. O aborto... Eu sou favorável ao atual sistema legal, O aborto permitido em ocasião de estupro, quando a mãe tem risco de vida, sério risco de vida, e inclusive hoje no aborto anencefálico, quando a ciência demonstra que a pessoa não tem viabilidade na vida extrauterina, os casos legais estabelecidos, mas do ponto de vista pessoal, de princípios, eu sou contra o aborto. E em relação à descriminalização das drogas, qual que é o seu entendimento? Eu também sou contra, não porque eu sou promotor de justiça, mas o entendimento é de que se... E aí eu me sirvo do velho mundo, dos exemplos. Não tem nenhum país sério, desses que deram certo, que liberaram as drogas. Evidentemente que em alguns casos elas podem ser
compactuadas aqui, ali, porque a bebida alcoólica já foi droga na vida, já foi proibida, por exemplo, né? O cigarro, em alguns lugares, é proibido. Mas, assim, de falar do ponto de vista de definição da liberação das drogas, eu sou contra, mas acho que é um assunto que merece e pode ser discutido. Quem sabe lá na frente, a gente não sabe, o mundo muda tão rápido, né? Quem sabe a gente tenha mecanismos de enfrentamento desses problemas, porque é muito trágico a gente ver uma família que tem um filho drogado, um pai drogado. Mas nós temos o problema do alcoolismo, por exemplo, que é um problema muito sério. Mas, conceitualmente, eu sou contra. Perfeito. Vamos então para o Pinga Fogo. Perguntas curtas, respostas em sim ou não. Combinado? Vamos lá. Tramontim, acredita que possa haver fraude nas eleições? É possível, sim. Acredita em pesquisas eleitorais? Não. O senhor está satisfeito com o governo Bolsonaro? Não. Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Não. FHC fez um governo melhor que Bolsonaro? Depende, mas enfim, se for em algumas coisas sim, em outras não. Perfeito, perfeito. O senhor já votou no PT alguma vez? Não. Lula, na sua opinião, é de fato corrupto? Óbvio, sim, sim, sim. Se Luciano Hang, da Havan, fosse candidato ao Senado, teria o seu voto? Depende dos outros concorrentes, é difícil dizer, né? Eu entendo que tem a questão partidária, o novo provavelmente... Se o Novo tivesse, por exemplo, não seria. Perfeito, mas num cenário que o Novo não tenha candidato. Não, mas depende do concorrente dele, né? Ok. Poderia ter um outro concorrente. Okay. Mas é um empreendedor, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, que... cogitaria votar. Cogitaria votar. Perfeito. Cogitaria Okay. votar. Ele é liberal, né? Ele é liberal. Perfeitamente. Na sua opinião, o governador Moisés teve culpa direta na questão dos respiradores? Sim. O senhor tem bom relacionamento com o João Amoedo? Eu não conheço, só vi uma ou duas vezes. Caso não seja eleito governador, aceitaria o convite para novamente disputar a eleição para prefeito de Blumenau? Sim. Se pudesse, o senhor privatizaria todas as estatais sem exceção? Sim. O senhor tem algum valor monetário investido em criptomoedas? Não. A vacinação contra a Covid-19 deveria ser obrigatória? Não. O senhor é a favor da pena de morte no Brasil? Sim. Complete a frase Odair Tramontim. Quero ser governador para... provar que a política tem espaço para as pessoas que não são do mundo político, para provar que existe espaço para se fazer política de um jeito diferente, provar que é possível você entregar melhores serviços gastando menos, provar que o Estado menos burocrático, o Estado mais leve, o Estado que dê liberdade econômica é o melhor modelo para as pessoas que vivem. Provar que é possível melhorar a vida das pessoas. Eu quero fazer com que a educação, eu sou produto da educação, eu sempre estudei em escola pública, do primeiro ano até a universidade, de que a educação precisa sair do século passado e vir para o século XXI, de dizer que nós precisamos fazer com que o professor seja um professor digital e não analógico, provar que a saúde, se bem administrada, ela pode contemplar e resolver o problema grave que nós temos hoje, dessas intermináveis filas de espera. Enfim, provar que a administração com eficiência tem espaço, como os nossos mandatários, tanto o Adriano de Joinville, como o governador Zema em Minas Gerais vem fazendo, né,
que existe espaço para um jeito novo de fazer política. Então eu entrei na política para servir e não para ser servido por ela. E por fim, para demonstrar claramente que a política não pode ser uma profissão, não pode ser um negócio. Tem que ser um ambiente de entrega, de doação e não de fruição. Perfeito. Odair Tramontim, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite aqui no programa 1 contra 1. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer desfrutar desse formato que eu nunca tinha participado. Te agradeço a oportunidade. Eu preciso desses ambientes para me fazer conhecido e principalmente para que as pessoas me conheçam, saibam quem eu sou, as ideias que eu defendo, que são muito claras, muito objetivas, e que tenham no Tramontim uma alternativa para um governo diferente, para um governo novo, para uma novidade com consistência. Então, muito obrigado, um prazer enorme e gostaria que durasse mais tempo, porque é uma conversa muito agradável e que me agrada muito. Que bom, ficamos felizes em saber. Boa sorte na disputa. Obrigado. Até a próxima. E assim, a gente fica por aqui com o programa 1 contra 1. Eu espero você na próxima semana. Até lá!